Louvado seja Deus, o Senhor é bom, misericordioso, soberano, e eu estou feliz porque é uma honra ministrar a palavra de Deus. Eu sempre vou dizer isso, é um privilégio, né? Um dia eu disse para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, e tem que ser para sempre, independente da circunstância, independente do tempo, independente de tudo. Amém? Nós temos um chamado e a gente tem que cumprir ele. E eu estou aqui, amém, para ministrar a palavra do nosso Deus. A palavra hoje está em 1 Crônicas, no capítulo 22. Glória a Deus. Do versículo 5 em diante, eu vou estar lendo aqui, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 22, versículo 5 em diante, diz: porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor, se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe deu ordem, lhe ordenou, que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a minha palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o seu filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu a ele por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor seu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, tem bom ânimo e não temas, não tenhas pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, de cobre, de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância é, meu Deus. Oh Jesus, também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais, mecânicos em multidão, e cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios, e toda sorte de obra. Do ouro, da prata, do cobre, do ferro, não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi ordenou a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe-de, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor, os utensílios sagrados de Deus, se tragam a essa casa que se há de edificar no nome do Senhor, meu Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Que honra, meu Pai, que privilégio, meu Senhor da glória, quando o Senhor escolhe alguém, meu Pai, para fazer a tua obra, para edificar algo no teu nome, Senhor da glória. Pai, nos acha, Senhor, como, Pai, pessoas, Senhor, disponíveis, Pai, para agradar o Senhor e fazer a obra do teu reino, Senhor. Pai, obrigada, Jesus, por essa oportunidade.
comunidade nessa noite. Abençoa, Senhor, todos que estão escutando, que vão escutar essa mensagem. Senhor, que os corações, meu Pai, recebam aquilo que vem do Senhor nessa noite. Pai, que vidas sejam edificadas, curadas, levantadas, Pai, pelo poder que há na Tua palavra, meu Pai. Senhor, joga por terra todas as barreiras, todo impedimento. Estabelece o Seu querer e a Sua vontade, meu Senhor. Fala, Pai, aos nossos corações, que eu não fale nada de mim, Senhor, mas que tudo que vem do Teu coração para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por cada vida, meu Senhor. Eu te agradeço pela minha vida aqui também, Pai. Fala conosco, Deus. Não despede ninguém de mãos vazias. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, eu já estou sentindo a presença de Deus ministrando essa palavra, lendo ela. É muito tremendo porque a gente vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um escolhido de Deus. Alguém que adorava. E ontem eu ministrei na rádio, na TV Shalom. E quando eu estava indo para a TV Shalom, Deus falou assim ao meu coração. Eu até falei isso lá no programa, eu quero repetir. Eu quero começar hoje repetindo isso aqui para você que está escutando. Ontem o Senhor falou assim comigo: minha filha, os verdadeiros adoradores nunca perdem o primeiro amor. E isso ficou marcado no meu coração. Eu falei ontem lá no Shalom, e eu queria começar essa ministração falando de novo isso, porque nós vamos falar de Davi, de um verdadeiro adorador. O Senhor, eu indo ontem de carro ali para a rádio, o Senhor falou isso comigo: olha, os verdadeiros adoradores nunca perdem o primeiro amor. E talvez é confuso isso, porque eu sei que às vezes a gente se desanima, a gente se frustra com muitas coisas, mas o verdadeiro adorador, foi o que eu disse ontem, né? O verdadeiro adorador é aquele que, quando ele ouve o Espírito Santo falar, ele volta a adorar, ele volta a exaltar, porque a essência da adoração está dentro dele, dentro dela. E ele, amém, irmãos, nós somos adoradores. Eu sou adoradora. Eu profetizo que você também é, em nome de Jesus. Porque ser adorador do Senhor é a melhor coisa da nossa vida. Saber que Ele é Deus, tremendo, poderoso, grande, soberano, que criou o céu e a terra, mas que Ele olhou para nós, falhos, pecadores, limitados, e nos levanta para adorar, para exaltar, para fazer a obra. É uma honra. Para mim é uma honra. Então Davi, irmãos, ele é adorador, ele está ali adorando ao Senhor no pasto, ali cuidando de ovelhas. O Senhor levanta ele como rei, ele cumpre o chamado, o ministério, ele luta guerras no nome do Senhor, ele vence batalhas, ele está sempre na direção, errou, pecou, falhou, pediu perdão, se arrependeu, Deus perdoou. Uma trajetória com Deus, irmãos, que não é feita só de flores, uma trajetória com Deus que tem batalhas, que tem lutas, que tem guerras, que tem inimigos, que tem levantes, que tem perseguição, mas que tem o Senhor no controle de tudo o tempo todo. Louvado seja Deus. E Davi, ele desejava, eu acho Davi maravilhoso, porque por mais que ele tivesse tudo, ele desejava ainda fazer o melhor para Deus. E assim a gente tem que ser, independente do que Deus te der, independente do que Deus fazer na sua vida, na minha vida. Uma coisa a gente não pode perder, que é a essência da adoração, a essência do chamado de Deus para a nossa vida. E Davi, ele está ali agora, já desejando construir um palácio, uma casa para Deus habitar. E o Senhor fala para ele: Davi, não, você não pode fazer isso, porque você já derramou muito sangue. E o sangue que Davi derramou, irmãos, não foi para atacar ninguém, para destruir ninguém, mas foi para defender o nome do Senhor. Era quando Deus mandava, ele ia. Quando Deus mandava ele ficar, ele ficava. Ele estava fazendo a obra como ele foi chamado para fazer. Ele era um guerreiro. Além de ser rei, ele era um guerreiro. Ele era alguém que ia na batalha, ele ia lá na frente. Ele não ficava descansando enquanto o povo ia lá guerrear, não. Ele guerreava junto. Ele ganhava batalhas juntos. A única dia que a Bíblia diz que Davi não foi para a guerra foi o dia que ele caiu, irmãos. Porque o dia que a gente para de guerrear, nós somos destruídos. O dia que a gente para de acreditar, de lutar, de fazer a obra do Senhor, nós perecemos. E foi a única maneira, o único jeito, a única coisa, digamos assim, menção na Bíblia, quando Davi não vai para a guerra, foi a vez que ele fica no palácio e ele
e várias coisas acontecem na vida dele. A espada nunca mais sai da casa de Davi. Fora isso, ele sempre estava na guerra, ele sempre estava na batalha, ele sempre estava se esforçando e fazendo a obra. Então ele desejava construir um palácio, uma casa para Deus. Mas o Senhor, ele fala para ele, e aí o que é mais tremendo nessa palavra que eu quero trazer para a sua vida hoje é que Davi não fica emburrado, não fica com raiva, não cruza os braços, não para. Só porque Deus falou, não, Davi, você não vai construir a casa. Muitas vezes o Senhor está dando nãos. O Senhor está falando que, olha, isso eu não tenho para a sua vida, isso você não vai fazer. E as pessoas estão o quê? Virando, fazendo bico, deixando de fazer a obra de Deus, falando então o problema dele, problema dela, problema daquela pessoa, ele que faça sozinho. Não, irmãos, Davi não estava pensando no reinado dele, Davi estava pensando na obra de Deus na terra. Davi não estava pensando no povo que ele guiava, na fortuna que ele tinha, ele estava pensando no Deus que chamou ele, que convocou. Sabe qual é a nossa motivação para fazer a obra de Deus? Tem que ser o reino, tem que ser o Senhor, não pode ser somente o nosso quadradinho, não, irmãos. Davi, a Bíblia diz, olha, é tão tremendo que eu li isso aqui, eu até chorei. Não conseguiram contar o ouro, a prata que ele separou para a obra. Sabe? Não tinha limite, eles não conseguiram contar. Não sei se você prestou atenção quando eu li aqui. A Bíblia diz aqui no versículo 14: na minha opressão eu preparei a casa do Senhor. Não foi no dia bom não, irmãos. Foi na opressão, no momento difícil. 100.000 talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata, de cobre, de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância é. Foi sem limites, ele preparou sem limites. E não era ele que ia construir. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Deus está falando assim, não é para mim, não é para você, é para o reino de Deus. Não interessa quem vai fazer, se é você ou se é outro, mas um ao outro ajudou. E o seu companheiro disse, esforça-te. A palavra diz que a gente tem que, um dar a mão para o outro. Sabe, a gente vive aqui na terra achando que lá no céu vai ser tudo dividido. Não, irmãos, nós vamos servir a um só Deus. Nós servimos a um só Deus. E é um só céu, é um só Senhor, é um só batismo. Não há divisão no reino de Deus. Então Davi, ele entendeu isso. Ele falou, olha, Salomão. Ele falou, o meu filho Salomão é novo. E ele vai edificar a casa, mas eu já deixei muita coisa preparada. Eu fiz a minha parte. O que foi possível, todas as minhas possibilidades para ajudar nessa obra, eu ajudei. Meu Deus. Sabe, a gente tem que ser mais assim, desprendido. Esquecer o que o Senhor está falando no meu coração. É esquecer do nosso quadrado. Não é o nosso quadrado, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Era um palácio para Deus que Davi não ia construir, mas que Salomão construiria com excelência, se Davi também ajudasse. Se você pode ajudar, ajude. Se você pode dar a mão, dê. Se você pode, fazer alguma coisa, faça. O problema é que muita gente faz, mas muita gente também está cruzando os braços e deixando os outros fazerem. Ah, porque tem muita gente para pregar, não precisa pregar. Ah, porque tem muita gente para louvar, não precisa de eu louvar. Tem muita gente evangelizando, então eu não preciso evangelizar. E a gente vai se esquivando de fazer o chamado ser cumprido. Irmãos, é individual, sabe? O chamado é individual. A salvação é individual. Tudo é individual. A gente serve a um só reino, mas cada um faz a sua obra, segundo como Deus chamou. Então Davi, a palavra diz aqui que Davi separou materiais em abundância antes de morrer. Ele preparou tudo. Ele fez tudo o que ele podia. Sabe, não é porque você não é chamado para alguma coisa que você não pode ajudar, que você não pode incentivar, que você não pode de alguma forma oferecer os seus talentos. Se você não é chamado, irmãos, uma vez uma missionária falou algo para mim. Eu ajudei de alguma forma ela a ministrar a palavra em outro país. Uma das pessoas, E ela chegou para mim e falou assim, pastora, orou e agradeceu. E ela falou, os seus pés não foram
mas você foi. É isso, irmãos, é sobre isso. Talvez você não seja chamado para ir lá na China, no Japão, na África, nos Estados Unidos pregar. Mas conforme você pode, ajude. Porque o nome do Senhor que está indo não é a pessoa. Talvez você não possa, irmãos, tantas coisas que eu podia te dar exemplo aqui. Se você não pode, ou você não quer, porque tem pessoas que podem e não querem, tem pessoas que realmente não podem, mas faça alguma coisa pelo reino. A palavra diz que ele chamou Salomão e ordenou: Salomão, você vai edificar a casa. E aí ele fala: olha, quanto a mim, eu tive no meu coração edificar. Eu queria muito. Salomão, o que Deus entregou para você, eu queria muito para a minha vida. O que Deus deu para você, Salomão, fazer é algo precioso. Davi estava dizendo ali no versículo 7, conversando com Salomão, versículo 6 e versículo 7. Meu filho, o que Deus deu para você fazer é precioso. Eu queria muito, eu desejei, a palavra que ele usa é: eu tive no meu coração edificar. Eu queria. Mas Deus não tinha isso para a minha vida. Deus não permitiu, porque eu era um homem guerreiro. Eu fui chamado para uma outra função. Mas olha, tudo que eu puder fazer, enquanto eu estiver vivo, para ajudar, eu vou fazer. Meu Deus. E a palavra diz que ele não impediu, ele não teve inveja, ele não teve ciúme, ele não teve nenhum sentimento, ele teve o sentimento de adorador, irmãos. Eu vou ajudar Salomão da maneira que eu puder ajudar. E a palavra diz, irmãos, que o Senhor, aí ele fala, com Salomão: olha, agora pois, meu filho, o Senhor seja contigo. Que Deus te abençoe. Sabe, ele estava abençoando, irmãos. Quantas pessoas, ao invés de abençoar, estão amaldiçoando? Ou tentando impedir, muitas vezes, a obra na vida do outro. Mas ele falou: olha, o Senhor seja contigo. Vai nessa força, meu filho. Sabe, Deus vai te ajudar. Você foi chamado para isso, então não desanime. Sabe qual é a certeza que deixa a gente de pé, irmãos? É que você foi chamado para o que você está fazendo, então não desanime. Pastor, você prega com tanta convicção, é porque foi para isso que Deus me chamou. Então, por mais que as circunstâncias são contrárias, por mais que tudo pareça difícil, é para Ele que a gente faz. Aleluia. O Senhor te dê somente prudência e entendimento e instrua. Salomão, que o Senhor te ajude, que o Senhor te instrua, que o Senhor te dê sabedoria, sabe? Então Davi, ao invés de ficar cruzado os braços, ao invés de amaldiçoar, ao invés de falar: não vai dar certo, esse negócio é muito grande para você, coitado de você, meu filho, você é tão pequeno, tão inexperiente. Não, irmãos, Davi, ele fala: meu filho, Deus te abençoe, o Senhor seja contigo, que o Senhor prospere o seu caminho, que o Senhor fortaleça suas mãos, seus joelhos. Enfim, irmãos, está faltando isso no reino de Deus. Pessoas que sabem, você fala: olha, Deus me chamou para isso, e as pessoas falam: Deus te abençoe, vai dar certo, você é guerreiro, você é guerreira, Deus é contigo. A maioria das vezes nós ouvimos: não, isso é muito grande para você, acho que você está viajando. A maioria das vezes nós ouvimos: mas não é momento de fazer isso. E nós vamos ouvindo palavras, irmãos, que se a gente não guardar no coração a palavra de Deus, a gente desanima com as palavras dos homens. Mas aí nessas horas você tem que filtrar, porque nós vamos ouvir de tudo, mas você tem que filtrar e se lembrar: não, eu te chamei, a voz do Senhor. Você vai andar nações, você vai ganhar muitas vidas, você vai pregar e as pessoas vão se arrepender dos seus pecados, porque eu vou estar na frente. Você vai edificar, você vai plantar. E aí, irmão, você vai ouvindo a palavra de Deus, que eu fico imaginando se Jeremias desse tanto ouvidos para o povo. Por isso que às vezes ele desanimava. Indo lá para o profeta Jeremias agora. O Senhor falou: Jeremias, eu vou colocar as palavras na sua boca. E ele falava assim: não, Senhor, eu sou criança, não sei nem falar. Jeremias, não fale que você é uma criança, que aonde eu te enviar você vai. E o que eu colocar na
sua boca você vai dizer. E ele com medo, irmãos, porque dá um receio, né? Porque é muita responsabilidade. Mas o Senhor falava, olha, você vai edificar, você vai plantar, o que eu falar você vai dizer. Você é profeta, Jeremias. Profeta não se cala, profeta não se amedronta, profeta escuta e passa, irmãos. E aí, na hora que vinha a perseguição, a palavra diz que a própria família de Jeremias, está escrito lá, o Senhor falou, olha Jeremias, não te fiz nele, porque até eles querem te destruir. A própria família, irmãos. Mas Jeremias, Deus estava sempre fortalecendo e lembrando a ele, eu te chamei por profeta, eu te chamei por boca de Deus. E é nessa força que ele conseguiu cumprir o chamado. Tantos outros eu podia falar aqui. E é nessa mesma força que a gente cumpre aquilo que Deus chamou a gente para cumprir. E aí o Senhor fala, Davi fala, então o Senhor, Salomão, te dê sabedoria, instrua, te dê prudência. Então farás prosperar se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandar. Sabe como que prospera o caminho? Quando a gente obedece a Deus. Quando a gente obedece a voz de Deus, o nosso caminho é próspero. Por mais que tenha lutas e batalhas e tribulações e barreiras e dificuldades, Deus prosperará o caminho. Porque ele fala aqui na palavra, versículo 13. Então prosperarás se tiveres cuidado de fazer os estatutos e juízos que o Senhor mandou a Moisés. E é tão tremendo que como Deus falou com Josué, como Deus falou com tantos homens, o Senhor fala também aqui através de Davi para Salomão, olha, esforça-te e tenha bom ânimo. A mesma palavra que foi falada para Josué, né? Não temas e não tenha pavor. Se esforça, sabe por quê? Porque sem esforço não tem como cumprir ministério. Sem esforço, sem colocar a mão no arado, não tem como cumprir o chamado. A palavra diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Meu Deus, é forte. Então ele fala, olha, esforça-te e tenha bom ânimo. Se anima, ô Salomão. Se anima, não tenha medo. Faz a vontade de Deus, vai dar tudo certo. Faz sua parte, Deus vai fazer a dele, vai dar tudo certo. E aí ele fala, né, tudo aquilo que ele preparou, como eu já li para vocês aqui, que ele preparou coisas em abundância que não dava nem para pesar, nem para contar. Os oficiais, as pessoas para ajudar, estava tudo pronto. E aí ele fala, levanta-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Salomão, agora é a sua vez, levanta e faz a obra, e o Senhor seja contigo. O Senhor, Ele manda a gente se levantar, irmãos. Não tem como ficar prostrado e Deus fazer alguma coisa. Não tem como. Vai ficar sempre do mesmo jeito. Tem que se levantar, se esforçar. Esforço requer cansaço, requer fazer alguma coisa. Esforçar não é só se animar, não. Se esforçar é um esforço, além da possibilidade, muitas vezes. Então o Senhor fala no versículo 16, levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. A gente que se levanta, é a gente que se esforça, é a gente que coloca a mão para fazer. Não vai cair do céu. Deus não vai descer na terra para fazer. Ele chamou eu e você para fazer alguma coisa. Tem um chamado ao nosso respeito, tem uma obra colocada na sua mão. Mas tem que se levantar, tem que se animar, tem que se esforçar. Não pode ter medo. Tem que confiar no Senhor. Eu ouvi uma coisa na internet esses dias, eu achei interessante. O pastor Felipe Valadão, ele deu um testemunho que eu não vou contar qual foi o testemunho, mas eu quero dizer a chave, a parte que eu quero compartilhar com você é o seguinte. Ele falou, irmãos, que Deus mandou ele fazer algo sobrenatural. Era algo meio assim, fora da possibilidade naquele momento. Mas ele confiou e fez, irmãos. Pastor Felipe Valadão está aí na internet, depois vocês vão lá e olhem.
E chamou muito a minha atenção aquilo que eu li, aquele testemunho. Ele contou um testemunho e ele falou ali que Deus abençoou, irmãos. Ele foi e fez o que Deus mandou e Deus abençoou. Muita gente criticou na hora que foi fazer. Muita gente chama de louco, muita gente chama de irracional, muita gente fala, é muito menino, não sabe o que está fazendo, não tem direção. As pessoas falam o que elas querem, irmãos. Mas se foi Deus que mandou fazer, faça. Se foi Deus que deu a direção, cumpra. É impossível. É verdade, Deus é Deus do impossível mesmo. Se fosse possível, Ele não precisava fazer nada. Se fosse possível, Deus não precisava manifestar o poder dele. E eu imagino que a fé é do tamanho do milagre. Quem tem fé grande vive milagres extraordinários. Quem tem fé pequena vive milagres pequenos, irmãos. Eu vejo assim. Porque todas as pessoas que elas têm fé extraordinária, elas vivem milagres extraordinários. Toda pessoa que é chamada de louco por causa da fé, porque acredita e vai, ele vive o sobrenatural de Deus. E às vezes você e eu, nós queremos o quê? Cruzar os braços e Senhor, que caia tudo do céu, que seja tudo fácil, entrega tudo na minha mão. Sinto muito te dizer, não vai ser assim. Ninguém na Bíblia foi assim. Não foi assim com Abraão, não foi assim com Isaac, não foi assim com Jacó, não foi assim com Moisés. Vou falando aqui a ordem, Josué, não foi assim. Não foi entregue tudo na mão. Não foi assim com os profetas, não foi assim com os apóstolos. Não foi assim com Jesus. Teve que ter batalha, teve que ter choro, teve que ter dor, teve que ter aflição. Tinha muitas barreiras, tinha impossibilidades. Mas sabe a coisa que faz todos eles serem parecidos? Eles ouviam a voz de Deus e obedeciam. Todas as vezes que nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos, nós vamos ter vitória. Então ele fala, levanta-te e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Está faltando a gente se levantar, irmãos, e fazer a obra. Parar de esperar no outro. Davi não ficou esperando Salomão. Olha que tremenda a revelação dessa palavra. Salomão era o responsável por fazer a casa de Deus. Davi podia simplesmente ter cruzado os braços e falado, deixa ele fazer. Mas o que o Senhor fala para nós não é deixa ele fazer, o que eu posso fazer para ajudar ele a fazer. Meu Deus, essa é uma revelação tremenda dessa palavra. O que eu posso ser útil para o reino e ajudar a pessoa a cumprir o chamado. Porque o meu chamado eu estou cumprindo. Davi falou assim, eu estou cumprindo, estou sendo rei de Israel, estou sendo guerreiro, estou fazendo aquilo que eu fui chamado, continuo sendo adorador, tenho a mesma essência de lá de trás das malhadas, eu tenho a mesma adoração para entregar para Deus, mas agora é negado a mim esse chamado de edificar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajudar. E ele fala, levanta Salomão e faz a obra, o Senhor vai ser contigo. E aí o Senhor, irmãos, ele fala, Davi fala com Salomão e depois ele fala com o povo, ajudem Salomão. Meu Deus, se conseguisse entender a dimensão dessa palavra para a nossa vida. Ele fala, eu vou ajudar e vocês também ajudem Salomão. Ele estava levantando muitas pessoas ali para confiarem naquilo, para ajudarem também da forma que eles podiam. E aí ele fala, o Senhor não está com vocês? Louvado seja Deus. Ele não deu repouso? Então agora ajudem Salomão, no versículo 17, 18. Ajudem ele a edificar, ajudem ele a fazer, ajudem ele a cumprir. E a palavra diz no versículo 19, disponde, pois agora o vosso coração e a vossa alma, para buscar o Senhor. Sabe o que está faltando também, irmãos? A disposição. O problema é esse. Muitas pessoas preferem dar desculpas do que colocar a mão e fazer. Sabe por quê? Porque colocar a mão e fazer exige choro, são lágrimas, são
são esforços, são dificuldades, são muitas coisas difíceis que vêm como barreira. Então, é mais fácil dar desculpa e ficar sentado ou deitado ou parado do que se levantar e cumprir o chamado. Mas, irmãos, todos os que venceram na Bíblia, eles se levantaram. O Senhor fala com Ezequiel, levanta. O Senhor fala com Salomão, levanta. Com todos eles, irmãos, levanta-te. Se levanta, então dispõe o seu coração e a sua alma para buscar o Senhor. Versículo 19. Dispõe o seu coração e a sua alma para buscar o Senhor. Uma disposição para buscar o Senhor. E de novo ele fala: e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor. Mais uma vez, no outro versículo, no mesmo texto, no mesmo contexto, o Senhor fala: dispõe o seu coração a buscar o Senhor, a sua alma, de todo o seu coração, busca o Senhor e se levanta. Não adianta só buscar o Senhor, tem que buscar o Senhor e ir fazendo a obra, irmãos. É tão tremendo que o Senhor me trouxe a lembrança de Neemias. Neemias está construindo os muros ali, reconstruindo, né? Que é mais difícil. Construir é difícil, reconstruir é mais difícil ainda. E Neemias está reconstruindo os muros, irmãos. E é tanta coisa que apareceu para ele parar. Mas ele tinha colocado uma coisa na cabeça. Ele tinha um chamado. O Espírito Santo tinha chamado ele lá no palácio. Ele sai do conforto. Ele sai da zona de conforto e ele fala: eu vou lá em Jerusalém. Eu preciso reconstruir os muros. Eu só vou voltar quando essa obra estiver terminada. Ele estava bem, irmãos. Ele era copeiro do rei. Ele estava bem. Estava tranquilo. Mas quando ele ouve a notícia, ardeu o chamado no coração dele. O Espírito Santo falou com ele. E ele se levantou. E falou: olha, eu vou lá. Deus tinha essa obra para ele. E ele foi, irmãos. E ele guerreou. Com uma mão ele estava construindo, que a outra mão tinha espada. Porque era muita guerra, irmãos. Era muito levante. Eles não paravam. É tão tremendo. O Espírito Santo está trazendo Neemias aqui na minha cabeça. Tão tremendo a obra. Então não dá para parar porque tem levante. Não dá para parar porque você não vê fluir. Não dá para parar porque outros estão tendo chamado e às vezes você vê e fala: cadê o meu? Não dá para parar, irmãos. Nós temos, cada um tem o seu chamado. Cada um tem algo que o Senhor colocou nas suas mãos. Para de olhar para o que o Deus deu para o outro. Esses dias eu gravei uma live falando sobre isso. Para de olhar para o que o Senhor deu para o outro. O que Ele deu para o outro é do outro. Esquece. Se você puder, ajude. Mas Ele também te deu algo especial. Faça o que Ele deu para você fazer. Muita gente olhando para o lado e não fazendo o que Deus colocou na sua mão para fazer. Mas Salomão, irmãos, ele escuta, ele realmente cumpre, ele faz o que Davi guardou para ele fazer. Foi de uso útil, muito útil. Mas ele fez também muitas coisas, Salomão. E a obra foi construída, irmãos. Concluída. Então, se você fizer a sua parte e ajudar aquele que está do seu lado, incentivando, não estou falando só ajudar financeiramente, não. Ajudar incentivando, ajudar motivando, ajudar falando: o Senhor vai ser contigo. Que às vezes você não faz, não quer fazer, não gosta de fazer, mas tem outras pessoas que querem. Incentiva a fazer, irmãos, que é o reino de Deus. É para agradar a Deus, é para ganhar almas. Quando você ministra, pessoas são levantadas. Quando você ministra, pessoas são libertas, restauradas. Imagina, irmãos, eu vou contar um testemunho bem rapidinho aqui. Rapidinho mesmo, 5 minutos. Menos que isso. Na pandemia, muita gente parou. Muitas igrejas fecharam. Essa também. A gente também fechou um tempo porque foi uma ordem.
né, que se fechasse. Então, quando foi ordenado fechar, nós fechamos. Quando pôde abrir, nós abrimos. Mas sabe uma coisa, irmãos? Mesmo com a igreja fechada, quando ela ficou fechada, a gente fez alguma coisa. Irmãos, essa obra que eu faço na TV Shalom, ela começou na pandemia. Ela começou no primeiro ano da pandemia. Estava o auge bombando a pandemia. E eu fui convidada para estar lá naquela TV Shalom. E, irmãos, o que eu ouvia era, na pandemia, o momento mais arriscado, isso não é momento de ir, não é momento de fazer isso. Irmãos, Deus me chamou e eu falei, eu vou. E o Senhor vai me guardar. E eu estou lá na TV Shalom há 2 anos e 4 meses, quase 5 já. E o Senhor até aqui tem me ajudado. Começou na pandemia. Por que eu estou contando isso? Para você entender, irmãos, que não tem desculpa quando a gente quer fazer. Quando Deus te chama e você quer fazer, você faz e o Senhor honra. Vidas têm sido alcançadas, vidas têm sido resgatadas. Eu recebo mensagem do Brasil inteiro, irmãos. Não estou falando isso para glorificar nada, não. Estou contando para você que quando a gente quer fazer, cumprir o que Deus mandou, nós fazemos. Com nossa limitação, com a nossa toda força. Outra obra que eu comecei a fazer na pandemia, que Deus colocou na minha mão, irmãos, foi uma obra que eu faço lá no meu condomínio, lá onde eu moro. Nós nos reunimos, foi algo que Deus colocou, uma porta que Deus abriu. Nós nos reunimos, eu como pastora, as minhas vizinhas, né, cada uma na sua religião ali, não tem nenhum evangélico. Mas sabe o que eu faço lá, irmãos? Eu prego a palavra, eu ensino a Bíblia, nós comentamos sobre as obras do Senhor. E sabe quanto tempo já tem? Mais de 1 ano. E o Senhor tem feito uma grande obra na vida dessas mulheres, irmãos. E sabe por que eu estou falando isso? Mais uma vez, porque a glória de Deus, tudo vem dele. Mas se a gente não se levantar para fazer, irmãos, ninguém vai fazer, ou outro vai fazer no seu lugar. Se o Senhor te chamou para um projeto, se o Senhor colocou um propósito no seu coração, levanta. Independente do que você ouvir, vai cumprir o que Ele mandou. Deus tem feito uma grande obra, irmãos. Outro projeto também que começou um pouco antes da pandemia foi as lives que eu faço na internet. Eu tenho ministrado na internet há já quase 3 anos. Todo dia, irmãos, uma mensagem pequena, às vezes maior. E eu recebo mensagens, telefonemas de pessoas de todos os lugares que você imaginar. Às vezes na minha própria rede social lá, pessoas que eu não conheço, dando testemunho que aquela palavra mudou, transformou, sabe, curou, libertou aquela vida. E irmãos, isso é um incentivo que o Senhor nos dá para prosseguir, para dizer, não pare, prossiga. Mas as palavras que nós ouvimos em geral são, para que você vai fazer isso? Para que tanto esforço? Para que tanto trabalho? E a resposta é, porque Deus me chamou, irmãos. E Deus também te chamou. Só que você precisa se levantar. Eu tenho que me levantar todos os dias. Eu tenho que me esforçar todos os dias para cumprir o chamado. Nós somos iguais, irmãos. A diferença em nós é a resposta que nós damos para aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Se você responde, eis-me aqui, as suas atitudes vão dizer isso. Você vai ter fruto. Se você fala, eis-me aqui, mas não faz nada, irmãos, não tem fruto. Não tem como ter. Então Salomão, ele teve resposta daquilo que Deus chamou, porque ele cumpriu o chamado. E como eu disse, a maior chave, a maior revelação, a maior chave dessa palavra hoje para a nossa vida é que Davi não ficou de braços cruzados, porque Deus falou para ele que não era para ele fazer aquilo. Muito pelo contrário, Davi falou, então deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar nesse chamado de Salomão. Deixa eu ver o que eu posso, me dedicar e doar e
forma para que aquilo seja cumprido na vida do outro. E é assim que a gente tem que olhar. É um só reino, irmãos. É um só Senhor. É um só Salvador. Louvado seja Deus. Que o amor a Deus e que o amor à obra de Deus sempre venha a arder no nosso coração. Em nome de Jesus. Porque ela ardia no coração de Davi até o fim. Davi foi até o fim, irmãos, adorando na prática. Ele foi chamado, como eu disse aqui, já estou encerrando. Ele é chamado para adorador. Lá de trás das malhadas, ninguém via ele, ele estava adorando, irmãos. Ninguém via ele estava adorando. Quando Deus levanta Davi no meio dos seus irmãos, ele continua adorando. Quando Deus coloca ele ali como rei, mas ele está sendo perseguido por Saul, ele continua adorando. Quando Deus vai nas batalhas, quando ele vai nas batalhas, Davi, desculpa, e Deus é com ele também está adorando. E quando ele ajuda Salomão no que ele pode, ele também está adorando. Então, o que eu disse, um adorador, irmãos, ele está sempre adorando na prática. Não só falando, ai Senhor, eu te amo. Ai Senhor, minha vida é do Senhor. Tem que ser na prática também. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra. Que o Senhor nos ajude. Eu vou orar. Vamos orar então nessa hora. Coloca aí no seu coração, né? Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser fortalecido. E o Senhor vai nos abençoar. Eu vou estar orando agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, mais uma vez. Obrigada, Jesus, pelo chamado. Obrigada, Senhor, pela obra. Obrigada, Deus, por não... Obrigada por nos dar direção, Pai, insistindo, Senhor. Deus, obrigada, Senhor, por todas as possibilidades, por todos os sims, por todos os nãos. Pai, nós te louvamos, meu Senhor. Nos dá um coração, Pai, disposto a fazer a tua vontade. Nos dá um coração disposto, Senhor, a guerrear as suas guerras. Nos dá um coração disposto, Senhor, a ajudar o próximo, meu Pai, no chamado que eles também têm, meu Senhor. Que a gente não olhe somente para o nosso umbigo, mas que nós possamos, meu Senhor, um ajudar o outro, Pai, nessa caminhada, até a gente chegar aí, Senhor, no céu. Em nome de Jesus, Senhor. Joga por terra todas as barreiras, todo impedimento. Continua fazendo o teu querer, a tua vontade, Senhor. E assim, Deus, eu oro e te agradeço, na certeza da vitória do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.